Sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu quero começar o vídeo de hoje destravando a próxima tecnologia e explicar o que é possível fazer com ela. A utilização do elevador de esteira, do unificador e do divisor de esteira trouxeram grandes mudanças para minha fábrica. E agora estarei mostrando para você algumas alterações pelas quais ela passou. Começando pela ideia que eu tive de utilizar o elevador da esteira para pegar e levar todo aquele concreto que eu estava produzindo lá para baixo. No vídeo de hoje estudaremos a aplicação do unificador e do divisor de esteira, diferença que ele pode fazer na nossa fábrica nas nossas condições atuais. Após descobrir que faltará espaço no meu jogo para a construção do meu dimensionamento de produção, estou mudando minhas estratégias. Nesse caso, eu utilizarei 3 paredes como espaço para me produzir uma fábrica aqui no segundo andar. E a partir disso, todo o meu planejamento vai ser passado para esse segundo andar. Dessa forma comecei todo um novo planejamento de espaço lá em cima onde ficava a minha mineradora de calcário. Ainda estarei mostrando para vocês como ficou a minha fundação depois que eu gastei uma boa parte do meu tempo unindo onde que ficava o calcário até essa montanha que vocês estão vendo agora. E essa é a vista de como ficou a fundação por baixo. Aproveitando que o assunto de hoje é a utilização dos unificadores e dos divisores de esteira. Na verdade é que eu deveria estar utilizando divisor e não unificador, mas eu já vou estar alterando isso daqui. O objetivo aqui é mostrar para vocês para que vai ser servido e qual a utilidade deles na nossa configuração da fábrica que eu estou procurando desenvolver aqui no Satisfactory. Temos de momento uma mineradora que produz 120 minérios de ferro por minuto. Aí eu estou levando os minérios de ferro para um sistema de armazenamento e eu criei esse sistema para apresentar para vocês a minha ideia de expansão de futuro para a minha fábrica, aproveitando que nós estamos utilizando agora divisores e também estamos utilizando os elevadores de esteira e para inaugurar a utilidade deles. Então aqui, como eu por enquanto tenho apenas esteiras V1, as esteiras V1 só conseguem transportar 60 recursos por minuto. Porém, no futuro, para que a gente possa expandir a empresa e para que eu não precise fazer tantas alterações, no futuro eu fiz o seguinte planejamento. No futuro, quando eu tiver esteiras melhores, eu vou querer fazer uma divisão. Vamos supor que eu consiga produzir 240 minérios por minuto no futuro próximo. Então eu estarei fazendo a seguinte divisão: 240 por 2, 120 por 2, e aqui eu estarei fazendo uma divisão de 60 por 2. Levando em conta o espaço que eu estava explicando para vocês, aqui nós teremos uma fornalha produzindo 30 lingotes de ferro que está sendo ligado a um construtor consumindo 30 lingotes de ferro e transformando em 20 chapas. Como a quantidade de minério que a minha fornalha fornece é idêntica ao que o meu construtor precisa,
eu não estou precisando de nenhum divisor de esteira. Aqui eu posso ligar diretamente um no outro. A única coisa que eu estou tendo é esse contentor, por causa que a nossa mineradora está fornecendo muito mais minérios do que o meu sistema está consumindo por enquanto. Por enquanto, eu estou ocupando só 30 lingotes por minuto. O restante, por enquanto, vai ficar armazenado no meu contentor. E depois esse resto aqui eu pretendo utilizar no futuro para outras coisas. Eu estou começando, por enquanto, a produção de chapa de ferro, por causa que o item que eu estou mais precisando a minha fábrica, por enquanto, é chapa de ferro e concreto. Com esses dois itens eu estou fazendo toda essa expansão da indústria e colocando todas as fundações que estão vendo no meu salvo. Em seguida, para que eu consiga continuar o meu dimensionamento da fábrica, eu precisava que esse bicho saia daqui. Não é um bicho que a gente mata para conseguir item. Infelizmente é um bicho que só atrapalha a nossa jogatina. Infelizmente ele ficou preso aqui, ele não sabe para onde correr. E aí eu vou estar respondendo uma dúvida que já deve ter passado pela cabeça de muitos de vocês. É possível matar ele? Iremos descobrir agora. Infelizmente, pelo bem do progresso, tive que sacrificar um bicho inútil, que não serve pra nada, não fornece nenhum item, que serve mais pra atrapalhar do que tudo. Mas aqui no Satisfactory, após qualquer animal que você mata, ele evapora. Então não tem nenhum IPAMA fiscalizando a nossa matança e nem derrubança de árvore no jogo. Tudo em nome do progresso no Satisfactory. Outro ponto importante que eu me lembrei de mostrar para vocês agora. No caso do dimensionamento da fábrica, quando a gente quiser fabricar mais chapas de ferro, o ideal é fazermos da seguinte forma: colocarmos um contentor do lado do outro e utilizarmos ele como nossa referência para depois colocarmos as fornalhas atrás. Pela seguinte forma: as fornalhas ocupam bem menos espaço do que os construtores. Dessa forma, nós temos uma empresa com as máquinas bem alinhadas do jeito que deveriam ficar. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou o meu setup depois de ter tido bastante trabalho para realizar o dimensionamento da minha fábrica, utilizando os divisores e os unificadores de esteira. Essa torre aqui vocês podem pegar e construir. A maioria de vocês é um dos primeiros itens que vocês podem construir no jogo, até mesmo no início. Então, agora é só cuidar para não cair. Ali temos a nossa mineradora que está fornecendo 120 minérios de cobre por minuto. Porém, ainda eu tenho uma esteira que só pode transportar 60, porque eu estou bem no início do jogo. Em seguida, essa esteira divide 30 para cada fornalha. Das fornalhas vão para construtores. Cada construtor está fazendo fio, no caso, né? Depois já vejo melhor ali. E depois um deles está fazendo cabo. O restante está apenas fazendo, se eu não me engano, é fio de cobre. Muito bem. Para descer, a gente pega e mira aqui e apenas dá uma ré e pronto. Conseguimos descer da nossa torre de observação. É isso daí. Então, esses aqui, todos os quatro estão fazendo fio de cobre. Passa por um unificador, do unificador distribui. Vou utilizar o contentor para mostrar para vocês.
os unificadores, cada 2 unificadores mandam para esse contador. Cada 2 unificadores juntam os fios de cobre. 2 deles estão enviando os fios de cobre para um construtor para transformar em cabo. Cada um deles fornece 30. Porém, esse construtor aqui ele precisa 60 fios de cobre para transformar em 30 cabos. É por essa razão que eu estou utilizando os unificadores ali. Em seguida vem a nossa produção de chapa de ferro. Parou de produzir por causa que eu esqueci um detalhe. Esqueci de colocar mais um unificador aqui. E é dessa forma que eu consigo deixar tudo alinhado, apertando o CTRL. Esse que seria o segredo para deixar a minha fábrica bem retinha. O que deu de errado aqui? Deixa eu ver. Só apontei para o lado errado. Já corrijo isso. Eu não produzi chapa de ferro o suficiente justamente por causa desse detalhe. Mas agora eu vou ter 2 construtores produzindo chapa de ferro para mim. Aqui eu tenho a minha mineradora que no momento está produzindo 120 minério de ferro, só que voltando, a esteira só pode transportar 60. Então, estou jogando 30 para cada uma das mineradoras, que está indo para o contentor, que depois está indo para 2 construtores. Esses construtores estão fazendo barra de ferro, estão mandando para um contentor. Por enquanto eu estou utilizando só um contentor para produzir parafuso, porque eu quero armazenar um pouquinho de tubo de ferro aqui. Então esses 2 aqui estão desligados. Em seguida eu vou estar mostrando para vocês como ficou o meu fornecimento de energia. Estou utilizando todas essas fundações ligadas aqui nesse barranco, nesse murinho, e eu posso estar utilizando esse murinho aqui para mim descer e para mim ir para o fornecimento de energia. Aqui nesse lado eu estou produzindo biomassa a partir de folhas. Viram a quantidade de folhas que eu conseguia juntar, porém como estava demorando um pouquinho e eu estava trabalhando muito no meu gerenciamento da fábrica, eu acabou sendo transformado um bom tanto de folha já em biomassa, mas eu tenho uma grande quantidade de biomassa que estão sendo jogadas nos meus incineradores de biomassa, que mais tarde eu preciso evoluir essa tecnologia, porque olha a quantidade que eles gastam. Eles chegam a gastar 10 biomassa por minuto. Então mais para frente precisamos evoluir. Desse lado eu estou produzindo biomassa a partir de madeira. Então, com madeira eu estou alimentando 6 geradores de biomassa. E com folha eu estou alimentando apenas 3. Por que 3? Porque esse construtor aqui ele precisa de 120 folhas por minuto, mas a minha esteira só consegue fornecer 60. Então eu tenho metade da minha produção. Inclusive vamos descobrir o que está acontecendo. Tá. Só foi se esquecido de ligar a energia neles. Ótimo. Era só isso que era o problema. Agora eu tenho toda essa minha geração de energia que vai aguentar minha fábrica por um bom tempo. Assim ficou o visual da minha fábrica aqui por baixo, onde nenhuma fundação ficou voando. E no futuro eu pretendo andar de caminhão ou aplicar outras funcionalidades à minha fábrica. Espero que todos tenham gostado do conteúdo que viram hoje e até o próximo episódio.